A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim trazer uma meditação rapidamente aqui no livro de Sofonias, capítulo 2. Eu vou ler aqui para vocês, vim falando um pouquinho sobre congregar, tá? Um pouquinho. Eu vou explicar para vocês. Sofonias, capítulo 2, versículo 1. Congrega-te e examina-te, ó nação sem sentimento de justiça e honestidade, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo de Deus, o Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra, buscai a justiça. Buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, no início já vim falando uma palavra muito interessante. Falando o quê? Congrega-te. Aí talvez apareça alguém dizer daí, congregar é reunir, isso mesmo. Onde é que o povo de Deus se reúne? Onde o povo de Deus se reúne? Me diga aí um lugar. A gente pode se congregar em qualquer lugar, se unir em qualquer lugar, pode. Mas vocês fazem isso? A questão toda é essa. Vocês não se reúnem em lugar nenhum, desigrejados. Só nós, crente evangélico, por mais que vocês falem mal, nós congregamos assim como a Bíblia manda. De acordo com o que a Bíblia ordena, nós fazemos, tá? E eu ficaria muito feliz se, na verdade, vocês congregassem. Não precisava ser dentro de uma igreja. Não necessariamente. Embora, a igreja ela tenha uma ordem. Que eu acho que se vocês começassem a querer fazer uma congregação na rua, como vocês tanto falam que templo religioso é errado, eu fico pensando aqui, se vocês fizessem uma congregação na rua, teria ordem, será? Teria abrigo nos dias de chuva, no sol? Quem é que quer estar no relento? Aí talvez vocês lembrem, das passagens onde Jesus, ele pregava nas praças, Mas hoje nós temos todos os recursos para a gente estar dentro de um templo. Glória a Deus, que bênção que nós temos o templo de pedra. Que bom, chove, nós estamos cobertos, olha que coisa boa. É só vantagem. E vocês querem acabar, porque tem um pastor que é isso, aquilo. Não fala por todos. Alguns não fala por todos. Nós sabemos que o joio está no meio do trigo. Já falei a respeito do joio no meio do trigo aqui para vocês. Nós temos respaldo para tudo que acontece aqui na terra. Deus ele nos deixou respaldo bíblico para nós termos entendimento a respeito de tudo. Se hoje existem pessoas na sua igreja ou em qualquer outra igreja que falha, é joio. E Jesus falou, não vou tirar agora, só no dia do juízo, querido. Aliás, no dia do arrebatamento, que Deus vai separar o joio do trigo. Não vai ser agora porque o desigrejado quer, porque o desigrejado agora está dando uma de justiceiro. Inclusive uma falsa justiça. Por que vocês não falam das pessoas das religiões afro, que são várias, Umbanda, Quimbanda, Moçambique, e o espiritismo, o catolicismo? Por que vocês não se levantam contra? É só contra o crente. Eu sei que é por causa da palavra. Inclusive vocês têm repulsa à palavra, Porque vocês dizem que a Bíblia da gente não serve para nada, porque é adulterada, por causa da tradução, É interessante que é tão adulterada, libertou a vida de milhares de pessoas. É meio estranha essa sua história, para mim não cola. Já colou há uns anos atrás, quando eu não tinha muito discernimento, mas hoje vocês não me enganam mais.
Eu vim trazer essa palavra interessante. Deus é fiel, irmãos. Deus, ele não nos deixa sem instrução e sem orientação. Olha aqui, Sofonias, vou ler de novo. Congrega-te e examina-te, ó nação, sem sentimento de justiça e honestidade, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejam poupados no dia da ira do Senhor. O que vocês entendem por isso? Reúne-te, congrega-te. Onde é que as pessoas se reúnem para adorar a Deus? Aí Deus pega, nos diz o que? Reúne-te e examina-te. Onde é que as pessoas procuram se reunir para falar de Deus, para falar de pecado, de mudança de vida? É aqui na igreja. Na igreja. Não tem outro lugar onde não tem outro lugar onde ninguém se reúna para chegar e começar a falar sobre pecado. Irmãos, eu aprendi que eu estava errando várias coisas nos cultos. Um irmãozinho lá que Deus chegou e usou ali no púlpito, ou alguma irmã chegou e falou determinada coisa, isso aqui tá errado. E eu só aprendi porque eu estava ali reunida com os irmãos, escutando a palavra, com outros irmãos. Porque vocês podem até falar mal da igreja, mas vocês não podem rebater os frutos que ela tem. Vocês não podem rebater o poder que ela tem por causa da palavra, por causa do que é feito lá dentro. O que é feito lá dentro, meus irmãos, é maravilha, é coisa de Deus, é bênção. Sabe por que é bênção? Porque lá o nome de Jesus é glorificado. Muitos desigrejados / desviados estão buscando inúmeros motivos para tentar maldizer a congregação, para tentar generalizar a igreja inteira, dizer que ninguém presta por causa de uns e outros. É joio, meu querido. Se você não entende, é problema seu. Mas o joio existe, está aí o joio. Nós devemos conviver com ele, porque o próprio Deus, ele quis assim. Jesus explicou a parábola do semeador, se não me engano é assim que se chama, se não me engano está em Mateus 24 ou 26, algo assim, falando da parábola do semeador, que certa vez um homem saiu a semear no seu campo, semeou trigo, claro. Você pode estar pesquisando o que eu estou falando sobre essa palavra. E ali aquele homem semeou, mas chegando à noite veio o inimigo e semeou o joio junto do trigo. Chegando no tempo seguinte, no dia seguinte, o servo daquele homem chegou e disse: Senhor, plantaram aqui joio no meio do seu trigo. O Senhor quer que eu arranque eles agora? Quer que eu separe? Aí aquele homem chegou e falou: não, agora não, para que não venha abalar o trigo, deixai que crescer juntos. E naquele grande dia, no dia da colheita, eu colherei, e o joio será lançado na fornalha, porém o trigo será separado. Você está entendendo essa parábola? Aí o desigrejado fica querendo acusar a igreja, maldizer a igreja baseado em acusação. Vai ver uma live aqui no TikTok ou no YouTube, não sei qual a plataforma você pode estar assistindo, mas principalmente aqui na nossa, no TikTok, vai ver uma live de desigrejado. Ele não tem nada para falar para você, só acusação contra a igreja.
Não, porque tem que fechar, porque tem que acabar, porque não presta, cambada de ladrão, não sei o quê. Isso é difamação, queridos. Isso é calúnia. É a perseguição que já está se infiltrando e as pessoas não estão se dando conta. E eu já peguei até crente que está quase desigrejado. É o mesmo palavreado, o mesmo discursinho de acusação. Ninguém quer falar mais de Jesus, todo mundo só quer lacrar em cima da igreja, sabe? As pessoas só querem só dar uma de justiceira. Ai, 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 porque a igreja não sei o quê. Sem discernimento nenhum do que está falando. Claro que Deus ele nos chama como atalaia e muitos Deus usa para exortar a igreja para que ela se conserte. Mas tem muita gente aí que está só ouvindo balela de desviado, que não tem amor à obra, e trazendo para a sua vida e semeando discórdia. Você que é crente, cuidado com esses discursinhos aí, não leva para a sua vida não. Se você vê algo de errado, você tem que levar aquilo sim em questão para a igreja, porque é bíblico. De 1 Coríntios 14, se não me engano, fala a respeito disso. Mas não vista essa camisa de ficar só querendo trazer discursinho de ódio, não. Porque a igreja não é só isso, não. Não é só joio que tem lá dentro, não. Tem trigo também. Eu não acredito que Deus só tem lapada para dar pra gente, não. Deus, ele tem outras coisas muito importantes para nos falar. Nós não precisamos só de um alimento só, nós precisamos de uma variedade para nos nutrir na fé. Vai ter dias que Deus vai lhe usar para pregar amor, vai ter dias que Deus vai lhe usar para pregar justiça, vai ter dias que Deus vai mandar uma mensagem direto para você, vai mandar um servo dele lá diretamente para você e lhe falar a respeito de algo que é só entre você e ele. Vai ter dias que Deus ele vai falar de N maneiras. Mas esse discursinho aí de só acusar é do desigrejado, desviado. Com qual propósito? Desconstruir a igreja. Ele quer ver a igreja deserta. Ele quer acabar com a igreja. O foco dele é esse. O desigrejado não chega para falar mal de um pastor, para falar mal de alguma pessoa que erra na igreja, para ajudar, não, porque ele quer a igreja forte, firme na fé, não, querido, não, porque se eles quisessem isso, eles ainda fariam parte do corpo de Cristo, da igreja, da congregação. E como é que essas pessoas estariam dentro da igreja? Estariam orientando, exortando as pessoas a mudar de vida. Cadê que eles chegam numa live e dizem, você precisa mudar de vida, largar o pecado? Sabe, aquele discurso assim de amor, de um pai para um filho. Você tem um filho, como é que você chega para o seu filho? Para orientar. Você chega, meu filho, você tem que largar isso, você exemplifica, né? E faz aquela conversa assim, bem entendida para o seu filho compreender. E aí o desigrejado chega não, generalizando, dizendo que todo mundo não presta, todo crente isso, aquilo. Teve um mesmo que falou aqui no vídeo que eu postei, a crente calado tá errado. Tá vendo? Tá entendendo? O crente calado tá errado. Irmãos, é perseguição que começou, acorde. Se você for de assistir uma live de desigrejado, fique à vontade, mas não se iluda com discurso bonito, não. Porque a igreja manda, a Bíblia manda a igreja congregar. E eu vim trazer essa meditação aqui em Sofonias. Congrega-te e examina-te. Ó nação sem sentimento de justiça e honestidade, antes que chegue o tempo determinado. E aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo de Deus o Senhor. Por que será, né, que Sofonias está mandando aqui essa mensagem
da parte de Deus, mandando as pessoas congregar. Por que será? Aí se um desigrejado vê eu falando sobre esse livro de Sofonias, é velho testamento, não serve de nada. Então rasga a Bíblia, cara. Rasga o Velho Testamento. Então os 10 mandamentos não servem de nada. Eu posso roubar, posso matar, posso adulterar, né? É Velho Testamento. Não preciso fazer mais nada que tá ali. Pra que eu vou ler? Pra que eu quero conhecer sobre isso? Você tá entendendo? A gente tem que ter um discernimento, uma balança. Isso é o Espírito Santo que dá. Eu entendo muito bem quando Jesus ele entra em contradição, ele entra em conflito com os fariseus porque ele curou no dia do sábado. Eu entendo. Você está entendendo? Quem tem o Espírito de Deus está entendendo o que eu estou falando aqui. Eu entendo, eu sei balancear o Velho Testamento. Não é inútil. Esse Velho Testamento é muito útil para nós conhecermos acerca de várias coisas e conhecer várias coisas. O livro de Salmos, meu Deus, que maravilha. Jó, que maravilha, que riqueza que está ali escrito a respeito do poder de Deus. Só entende quem está cheio do Espírito Santo. Só pega a mensagem que está cheio do Espírito Santo. Mas o desviado vem na cabeça do inocente que não sabe de nada e diz: Velho Testamento não vale de nada. O que está lá, aí diz, não, é a respeito das leis. Aí você traz um texto desse, né? Aí ele quer dizer que um texto desse também não tem serventia nenhuma, porque é Velho Testamento. Isso é lavagem cerebral, querido. Não acredite nisso, não. Quando vier com essa história de Velho Testamento que não serve de nada, então diga, então Deus não criou nada, então rasga o livro de Gênesis. Deus não criou nada, estamos numa realidade de computador, né? Somos um algoritmo, sei lá, algo assim, né? Então, posso roubar, posso matar, né? Porque os 10 mandamentos estão no Velho Testamento. Então, já foi cumprido o Velho Testamento. Nada a ver esses argumentos, é só para mexer com sua mente. É como você não entende o que ele quer dizer com o Velho Testamento já foi cumprido, aí você recua. Porque a pessoa inteligente, ela procura entender o que ela vai debater. E de primeira mão, quando você ouve uma coisa dessa, você já recua. Por que foi cumprido? Você não sabe, ele sabe, né? Aprendeu uns lixos por aí, né? Uns lixos de estudo que eles dizem que fazem, né? Para fazer lavagem cerebral nas pessoas com o único objetivo de desconstruir a fé do crente e fazer você parar de acreditar na Bíblia, né? Aí você... cara, os caras são inteligentes, viu? Tudo eles têm uma visão distorcida para lhe ensinar e você acredita. Eu já fui assim, mas eu venho lhe influenciar hoje a você usar seu cérebro, a você acreditar nas evidências que você tem a respeito da Bíblia, a respeito da igreja. Quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida através da igreja, através dessa Bíblia que eles chamam de adulterada. Quantas coisas. Eu mesma tenho inúmeras coisas para exemplificar aqui que Deus fez através da minha vida, através da Bíblia. Na minha vida, na verdade, através da Bíblia, através da congregação. Por isso que não só esse capítulo, esse versículo fala a respeito da Bíblia, ou a respeito da congregação, a respeito da igreja. Não é à toa, é porque ela é importante. Aí ele diz, congrega-te e examina-te antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abra sobre vós todo o furor do zelo do Senhor. Ele manda se reunir para examinar os seus pecados. Enquanto vocês podem se reunir para isso. Olha só que mensagem.
Esse povo tinha aqui um lugar onde se reunir, creio eu, para louvar o Senhor, com certeza, e fazer talvez confissão do pecado, pedir expiação, essas coisas, né? Fazer sacrifício, né? Pedir para fazer os sacrifícios lá para que os pecados sejam perdoados, que era assim que era feito. Quando alguém pecava, o sacerdote ia lá, levava uma oferta por causa do pecado da pessoa, e aí aquela pessoa era purificada, porque foi feita a oferta pelos pecados daquela pessoa. Tinha um lugar para isso, mas hoje é diferente. Hoje não é necessário mais isso, mas ainda é necessário se reunir. E essa palavra cai como uma luva nas nossas mãos para esse tempo de agora, esse tempo em que a igreja está sendo já perseguida, esse tempo em que a congregação se reunir para adorar a Deus está se tornando um motivo de zombaria para alguns. Muitos já não acreditam mais no poder da congregação, da igreja. Muitos não conseguem mais enxergar o ponto positivo da igreja existir na terra. Não simplesmente pelos templos de pedra, pelas paredezinhas e o telhado, não, queridos. É o que nós fazemos lá. É lá onde nós se reunimos para adorar a Deus. É lá onde as pessoas buscam ao Senhor Jesus. É lá onde pessoas que não sabiam nada sobre Jesus Cristo vai, muitas das vezes escuta falar sobre Ele lá dentro e entrega a vida para Jesus. Será que você não consegue perceber a importância da igreja? Quando tem alguém nas ruas falando de Jesus, é quem? É o crente. Evangélico, principalmente. No máximo você vê de vez em quando testemunha de Jeová fazendo isso. Que também é assim, estão apresentando Jesus, mas não com a sã doutrina, não de acordo com a Bíblia, mas nós evangélicos somos diferentes. A gente leva a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa base. A gente não segue outra visão senão a Bíblia. Por isso que eu defendo a igreja evangélica. Porque de fato é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que Jesus apoia. Porque o nome dele é glorificado de verdade, as pessoas buscam de verdade. Aí talvez apareça um desigrejado herege aí para falar, ai, buscam de verdade. E o irmão que fez isso e aquilo de errado, ele está buscando a Deus de verdade. Querido, eu já lhe falei do joio no meio do trigo. Vai reclamar com Deus, amigo. É Ele que quer assim, vai reclamar com Jesus. É Ele que fez assim, vai ter que aguardar o arrebatamento, querido. Para ser separado o joio do trigo, nós não podemos fazer nada. Nós devemos ir avante, louvando ao Senhor Jesus. Não ficar preocupados com essas coisas. Vocês devem se preocupar com isso, né? Porque vocês estão tão preocupados em difamar. Talvez se vocês tivessem lido e entendido o que Jesus falou lá na parábola do semeador, né? Vocês quisessem, na verdade, entender, mas vocês não querem. Vocês querem perseguir, destruir a igreja, né? Vocês estão com esse plano diabólico aí, né? Eu tô aqui para testemunhar a respeito de que vocês são armadilhas, vocês desigrejados. Vocês são os verdadeiros guias cegos, que não entram, né? Vai deixar os outros entrar. Por que vocês não dizem logo que vocês são satanistas, algo assim? A mim vocês não enganam com esse discursinho. Ai, nós somos os justiceiros. Porque a gente vê muita coisa errada na igreja. Nós queremos fazer a coisa certa. Se vocês quisessem fazer a mesma coisa certa, vocês faziam como está escrito lá, se não me engano, em 1 Coríntios 14, que fala a respeito dos conflitos entre os irmãos. O que é que Paulo orienta a igreja a fazer quando tem conflito, quando tem coisa errada?
apresentar aquele problema diante da igreja, julgar aquele problema. Julgar. E Paulo ainda diz: vocês ousam levar as questões entre irmãos para infiéis julgar, e vocês mesmos não podem julgar? Será que aqui não tem homem, mulher de Deus para julgar com justiça? Porque Paulo confiava na igreja, porque ele viu o poder de Deus fluindo na igreja, nos homens e mulheres de Deus que fazem a vontade dele. Por isso que ele deu esta lapada na igreja, na congregação, né? Porque os irmãos, muitos estavam levando para infiéis julgar os casos da igreja, sendo que eles podiam julgar entre eles mesmos. Se vocês quisessem, desigrejado, consertar o erro da igreja, que é o pecado, o discurso de vocês era diferente. Vocês chegavam falando com vontade de ver a pessoa mudar, dizendo: olha, se arrepende, para com isso. Estava lá dentro da igreja, quando eu tivesse uma oportunidadezinha, chegava e falava de mudança de vida, de arrependimento de pecados, aí trazia a Bíblia e dizia: olha, Jesus falou isso a respeito das pessoas que ouvem a palavra dele e não guarda. É semelhante a um homem que construiu a casa na areia. Você está entendendo? Bem assim vocês iam falar, mas vocês estão fazendo o quê? Difamando a igreja. Saíram, né? Já estão errados porque saíram, porque a Bíblia condena que você se afaste da congregação, que você se torne uma ovelha perdida vagando por aí sozinha. Ovelha perdida, querido, ovelha sem pastor, ela se dá mal. Ah, mas o nosso sumo sacerdote é Cristo. Sumo quer dizer único. Sim, ele é o único que deu a vida pelas ovelhas, não é verdade? Ele é o Todo-Poderoso. O nome dele está acima de todo nome. Mas você entende que é necessário, sim, um cuidado eclesiástico da igreja, dos membros, dos homens e mulheres de Deus, por questão de ordem e decência. Você não entende? Assim como um país, ele necessita de ter um determinado líder para cuidar das finanças, cuidar da educação, da saúde, a igreja também precisa. Pelo mundo ter presidentes e até mesmo reis, isso faz de Deus pequeno? Isso tira a autoridade de Deus, por acaso? Não. A igreja ter líderes, homens e mulheres ali à frente, cuidando, não desfaz de Jesus, não desfaz de Deus, não desfaz do Espírito Santo. Muito pelo contrário, é um auxílio para nós. Nós precisamos, Deus não, mas nós precisamos. Imagine bem se essa moda pega dos desigrejados e a galera agora começar a congregar na rua, aí chega um, fala abobrinha, chega outro, fala abobrinha lá na frente, não é nada, não formalizou nada, ninguém sabe nem onde veio, nem para onde vai, fica uma coisa bagunçada. Aí daqui a pouco vai chegar mendigo, vai querer falar de Jesus com a visão distorcida dele, muitas das vezes é mendigo porque está usando crack, aí acha que está salvo, que ele é uma vítima do sistema, que ele começou a usar droga porque teve uma vida difícil e aquilo é só um escape, mas Deus ama ele porque Jesus está no coração das pessoas, né? Assim como muitos desigrejados estão ensinando por aí várias heresias, dizendo que pode beber, que pode fazer tatuagem, que pode usar brinco. Cadê a ordem? Cadê a decência nisso? Aí vamos supor, a igreja começa a se reunir assim nas ruas, na doideira, assim. Aí chove e todo mundo fica lá na chuva. Né? Não é assim que vocês querem? Na bagaçada, de qualquer maneira, desigrejados, só porque vocês querem. Mas eu quero lhe dizer que vocês vão ficar querendo. Que a igreja tá ótima do jeito que tá, ok? Está dando muito fruto do jeito que tá,
E ela não vai mudar por causa de você. Tá bom? Você pode, querido, falar, difamar, fazer o que você quiser. Mas a igreja não vai mudar. Ela é assim. Terminará assim. Tá do jeitinho que Jesus gosta, a igreja. Com um templozinho de pedra, todo mundo entrar no dia de chuva, no sol, ninguém fica no sol. Tá ótimo, Deus está amando assim. E quanto ao joio, não se preocupe, porque eu descobri nessa palavra que vocês desigrejados chamam de adulterada, que a vingança é do Senhor. Que Deus, ele cuida muito bem de vingar as coisas dele. Ah, vocês sabem o que aconteceu com os filhos de Arão, né? Descobri na Bíblia que vocês chamam de adulterada. Deus não deixou impune os filhos de Arão. Não deixou, só porque era neto de Moisés, ou sobrinho de Moisés e filhos de Arão. Deus deu seu-lhe a madeira neles. Não demorou muito não. Deus queimou os dois vivos, incinerou. Porque Deus, ele faz assim, irmãos. Deus, ele mesmo chegava, se encarregava assim na hora e nós temos sorte hoje que Deus não queima a gente vivo como antigamente. Deus está sendo longânimo conosco, sabe por quê? Porque Deus entende que tem muita gente mal intencionada aí ensinando heresias. São poucas as referências aqui na terra, e as que tem, os satanistas camuflados de homens de Deus estão difamando, maldizendo. Mas eu quero dizer a vocês, por mais que o inimigo tenha um plano diabólico através de vocês, o nosso Deus, Jesus de Nazaré, ele tem um plano muito maior. E o dele não falha. De vocês vão falhar, vocês estão trabalhando à toa, porque a igreja, quanto mais perseguida, mais a maravilha de Deus acontece, mais Deus faz milagre, mais Deus dá poder a homem e mulher, mais Deus santifica homem e mulher para estar à frente. E vocês vão ser envergonhados de novo. Tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. Aí eu vim trazer aqui Sofonias 2. Peço a vocês que leiam. Quando Sofonias diz: congrega-te, ó nação que não tem desejo. Quem será que não está tendo desejo mais de congregar? Antes que venha o tempo da ira do Senhor. Aproveite para congregar, para se arrependerem dos seus pecados. Se arrependerem, inclusive, de não congregar. Porque Deus, ele não aprova, ele quer o povo dele unido, a congregação unida. Nós precisamos disso, não porque Deus precisa. Não, Deus não precisa, mas eu preciso, você precisa estar congregando com os irmãos, estar unido. Independente de denominação. Aí tem uns desigrejados que dizem: ai, mas vocês se dizem que são igreja do Senhor, mas vocês, cada quem tem sua plaquinha de igreja, são tudo desunidos. Já vi muitos falarem isso. Então você, que é tão poderoso desigrejado, então eu quero ver você fazer uma igreja que comporte todos os crentes do país brasileiro, pelo menos, tá? Não vou nem dizer do mundo inteiro. Mas faça só isso para nós. Uma igreja, só um templo só, tá? Um templo que dê todas as pessoas do país brasileiro, todas as pessoas evangélicas. Que o culto, olha só, que o culto seja nos dias determinados de acordo com a disponibilidade de cada um, né?
Tem gente que trabalha domingo a domingo, tem gente que trabalha segunda a sexta, e tem gente que trabalha... aliás, tem gente que não trabalha. Eu quero que você faça um templo que atenda a esse requisito de horário. Quero que você faça um templo que ele atravesse fronteiras, que tanto faz ser aqui em Aracaju quanto lá em São Paulo. Vai ser um templo só, tá? Quero ver. Um templo que seja do tamanho do país inteiro. E seja o culto no mesmo horário para todo mundo, de todas as cidades e bairros e municípios, estados e capitais. Eu quero ver. Não faz, né? Cadê? Não faz, eu quero ver. Vocês estão que nem aquele homem lá, como é o nome dele? Eu esqueci agora, da Torre de Babel. Nimrod, né? Vocês estão como Nimrod. Faça aí, quero ver. Quero ver. Tô esperando o desigrejado. Não faz. Vocês não fazem nada. Vocês sabem fofocar, difamar. Só o que vocês sabem. Inclusive, vocês não têm o que fazer não, né? Porque eu já vi desigrejado que passa o dia inteiro na frente da tela. Só para confundir a mente das pessoas, esperando o primeiro trouxa para você explanar todo o seu ódio contra a igreja. Você tem ódio da igreja desigrejada, porque ela tem frutos e você não tem nada. Você tem inveja, você tem ódio, você quer acabar, você quer destruir, porque você já está condenado e quer que os outros sejam condenados como você. Mas você não vai conseguir. Eu sou pequenininha, fraquinha, não sou ninguém. Mas o meu Deus é grande, poderoso. E eu creio que Deus ele vai levar essa mensagem para muitas pessoas. E muita gente vai abrir o olho. Eu não vou mudar o que Deus decretou, o que vai acontecer. Não vou mudar. Mas eu creio que Deus vai libertar muita gente. Eu creio que Deus vai abrir os olhos de muita gente que se enganou com vocês. Porque vocês não estão só tirando pessoas de dentro de templos de terra. Vocês estão ensinando heresias. Vocês estão ensinando blasfêmias. E não vai ficar assim. Deus não vai permitir que fique assim. Deus ele está revelando para a igreja dele. Está chamando a igreja a voltar à essência. Tá bom? É isso que eu vim trazer hoje. Congrega-te. Congrega-te, ó nação que não tem desejo, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Aproveitem para congregar, viu? Aproveitem. Porque, não sei se vocês lembram da pandemia. Quanta gente sentiu sede de poder estar reunido com os irmãos adorando. É uma maravilha, é muito bom. Deus faz coisas lindas e maravilhosas nessas congregações, nessas igrejas. Porque lá nós lemos a palavra, o Evangelho. E o Evangelho do Senhor é a própria boca de Deus falando conosco. E aí Deus usa os servos lá para explicar. Não quero que nesse momento você lembre de homens e mulheres que infelizmente é joio. Quero que você lembre dos benefícios que a igreja fez, faz e fará. Tá bom? Congrega-te, ó nação que não tem desejo, antes que venha a ira do Senhor. Tá bom? Deus abençoe vocês. Boa noite.